Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós temos aqui um assunto muito importante para tratar, pois recentemente houve aí um pronunciamento de um bispo emérito que acaba de se manifestar contra Francisco e nós podemos aproveitar essa manifestação desse bispo para fazermos aqui um comentário e explicarmos um pouco a respeito da crise da igreja. E nós aproveitamos também, sendo hoje a festa de Corpus Christi, para explicar sobre o problema da missa, que há muitas pessoas que não entendem muito bem por que a missa nova, ou seja, aquela missa que foi feita por Paulo VI, não é uma missa católica e, portanto, não transmite as verdadeiras graças e um sacramento válido para as pessoas que buscam aquele sacramento católico da Santíssima Eucaristia. Então, para abordarmos esse tema, comecemos explicando o que aconteceu com esse bispo Ounder. Então, ele, já aposentado com 80 anos, vive hoje numa casa que pertence à Fraternidade São Pio X. Para quem não sabe, essa é uma fraternidade de padres que está espalhada pelo mundo inteiro e que foi fundada por Monsenhor Marcel Lefebvre. Então, Monsenhor Lefebvre era um bispo, na época ali do concílio, e alguns anos depois do concílio ele começou a constituir essa organização de padres, principalmente com o objetivo de defender a missa tradicional. Então, Monsenhor Lefebvre manteve durante os anos 70 uma relação bastante crítica com Paulo VI, e depois, na época de João Paulo II, ele sagrou bispos, sem autorização do suposto Papa. Então foi por isso que ele e esses tais bispos sagrados por ele foram excomungados por João Paulo II. Então, a partir daí, nós temos uma grande polêmica também em torno daqueles que defendem a fraternidade, outros que são contra a fraternidade, outros que dizem que há elementos bons, elementos ruins. Então a gente precisa também se situar no meio de tudo isso. O que nós podemos dizer aqui é que esse bispo, Ounder, está agora defendendo Monsenhor Lefebvre, defendendo a fraternidade e se pronunciando contra Francisco, porém reconhecendo que Francisco é Papa. Então, nós já fizemos aqui muitas explicações a respeito dos pronunciamentos de Monsenhor Viganò, que é também um bispo desse contexto da Igreja Nova, que começou a perceber que alguma coisa ali não estava bem. Entretanto, nós apoiamos os pronunciamentos de Monsenhor Viganò porque ele se coloca de uma forma correta em 3 pontos fundamentais. Quais são eles? A questão do concílio, a questão da missa e a questão do Papa. Então, para Monsenhor Viganò, o Concílio Vaticano II é um conciliário. Quer dizer o seguinte, não é um concílio válido e é uma ruptura da igreja com a igreja católica verdadeira e o início de uma nova igreja que ele chama de anti-igreja. E ele também coloca ali a imagem de La Salette, que vai nos explicar esse fenômeno como uma forma de um eclipse. Então, nós podemos situar aqui no pronunciamento de Monsenhor Viganò, a base de todo o seu discurso está nessa imagem de La Salette, que vê a nova igreja conciliar como um astro que vai cobrir a luz da Igreja Católica verdadeira e vai formar ali um eclipse cada vez mais forte até chegar ao eclipse total. Depois, em relação à missa nova, ele também é claro em dizer que ele não celebra mais e que ele defende essa noção de que todos os sacerdotes, todos os bispos deveriam deixar de celebrar a missa de Paulo VI por ser uma missa inválida e por ser também uma missa ilícita, na medida em que ela não está feita por uma verdadeira autoridade
que conduz a igreja àquilo que é santo, que é correto, que é de acordo com a fé católica. Em relação ao Papa, Monsenhor Viganò nunca se designou claramente com o nome sede vacantista, que também é um nome criado, nós não somos obrigados a adotar esse nome, mas ele deixa claro que não reconhece que Francisco é um Papa válido. Apesar de ele não dizer claramente a respeito dos outros falsos papas depois de Pio XII, ele sempre destaca Pio XII e sempre coloca os outros numa posição de contradição, inclusive chamando-os pelo seu nome civil, preferindo dizer Roncalli, Montini, Wojtyla, Ratzinger, ao invés de dizer os nomes deles que eles adotaram como papas, entre aspas. Então, por causa dessas três posições claras que Monsenhor Viganò defende, ou seja, que o concílio não é válido, que a missa nova não é católica, e que esses papas conciliares não são verdadeiros papas, então, por isso mesmo, nós consideramos que Monsenhor Viganò está num caminho reto, está numa posição coerente, porque esta posição leva a conclusões corretas e garantidas. Por que eu chamo de conclusões corretas e garantidas? Porque muitas pessoas falam de uma coisa, falam de outra, falam de soluções, mas a maioria das pessoas não tem noção dos princípios. E o que são os princípios? Os princípios são as bases do pensamento que vão desenvolver a doutrina, que vão desenvolver a lei canônica, que vão desenvolver todas as outras coisas no âmbito da igreja. Então, antes mesmo de nós conhecermos o magistério, ou a lei canônica, ou outras coisas assim, nós devemos conhecer os princípios. E dentro desses princípios é que nós devemos julgar as coisas. Por quê? Porque se não for por aí, não há coerência, não há verdade, não há um suporte para nós podermos trabalhar em cima de coisas certas e garantidas. Então é por isso que nós insistimos muito nisso. Como os inimigos da igreja conhecem os princípios, então eles destroem os princípios e deixam as aparências. Porque as pessoas normalmente buscam devoções ou soluções rápidas para os seus problemas. Então, normalmente, uma igreja baseada nos monges, na sabedoria dos antigos, na sabedoria dos padres da igreja, nos fundamentos da fé, então essa igreja é inabalável. Você não consegue destruir, porque aquelas pessoas ali que estão no comando da igreja, elas têm a visão de todas as coisas corretas e elas mantêm a fé, mesmo a preço da própria vida. Mas, no processo de destruição da igreja, os inimigos da fé católica foram muito espertos, porque primeiro eles procuraram eliminar essa sabedoria. Então, vamos destruir os monges, vamos tirar a sabedoria deles, vamos queimar as bibliotecas, vamos impedir que eles tenham propriedades, vamos impedir que as ordens religiosas se desenvolvam nos outros países. Então, com isso, a igreja foi se enfraquecendo naquilo que a gente chama do seu poder sapiencial. Então, quando eu falo dos princípios, você pode, por exemplo, imaginar um deles, que é este, que acima de todas as aparências, ou de todas as devoções, ou de todas as coisas que nós podemos achar bonito, nós temos que ver o que está por trás daquilo. Ou seja, o que é pregado, qual é a doutrina que está sendo apresentada ali. Então, isso aqui é um princípio fundamental. Se nós não temos esse princípio, facilmente nós seremos enganados. É por isso que muitas dessas pessoas enganam. Então veja, por exemplo, na igreja anglicana. A igreja anglicana, ali que foi estabelecida na Inglaterra, é uma igreja protestante. Mas como eles vieram com toda a aparência de catolicismo e com aquele devocionalismo que agrada as pessoas, então as pessoas disseram, não, está bem, vamos nos conformar com essa igreja. Então foi assim que a Igreja Católica verdadeira perdeu um ponto fundamental de apoio, que era a Igreja da Inglaterra, através desse golpe.
E esse golpe também é aplicado hoje em dia. Então veja que no pronunciamento desse bispo Onder, ele diz que o Papa Bento XVI tomou consciência da cisão da Igreja depois do Concílio Vaticano II. Então aqui começa uma frase extremamente perigosa. Quer dizer, em primeiro lugar, Bento XVI é um verdadeiro Papa? Aqui vem a questão. Segundo, é verdade que ele tomou consciência da cisão da Igreja depois do Vaticano II? Ora, não foi Bento XVI que realizou os funerais de João Paulo II e que proclamou João Paulo II santo quando estava recém-morto? E por acaso não foi João Paulo II que estabeleceu as bases do Vaticano II? Não foi João Paulo II que escolheu esse nome de João e Paulo para homenagear João XXIII e Paulo VI, dizendo: meu pontificado é com essa finalidade de estabelecer e de implantar em todos os lugares aquelas bases do concílio feito por João e por Paulo. Ou seja, João XXIII e Paulo VI. Então quer dizer, qual é a atitude de Bento XVI concreta que mostra a consciência do problema do Vaticano II e uma solução válida para evitar que esse concílio continue destruindo a Igreja? Nenhuma. Mas aqui disse esse bispo que Bento XVI buscou sanar essa cisão com a teologia da continuidade. Então, vejamos se isso é verdade, se é possível sanar a cisão do concílio simplesmente propondo uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação. Olha, eu proponho o seguinte, que o concílio continue sendo considerado a base da nossa igreja, nós vamos continuar lendo os textos do concílio e dizendo que esse concílio é válido, é correto e é católico. Mas nós temos que ter uma interpretação boa desse concílio. Então isso aqui também não pode ter consistência. Por quê? Pelo simples fato, e aqui também eu apelo novamente para um princípio, é por isso que as pessoas têm que se voltar aos princípios. Então apelo para um princípio que diz que o magistério serve para interpretar as coisas. A palavra de Deus, tudo bem, a palavra de Deus precisa de hermenêutica, precisa ser interpretada à luz do magistério. Mas o magistério não pode ser interpretado. O magistério ele tem que ser a própria interpretação daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque se nós temos necessidade de interpretar o magistério, então nós vamos criar um protestantismo em cima do catolicismo. Ou seja, faz ali um magistério, depois cada um interpreta, e depois que você interpreta, você vai ver quais são as correntes, quais são as seitas que vão se formar ali. Por que não existe unidade no protestantismo? Porque eles interpretam a Bíblia, cada um do seu jeito. Então, se cada um interpreta de um jeito, cada um vai formar uma igreja, concorda? Agora, se eu digo um só magistério e uma só fé, um só poder sacerdotal representado pelo Papa, é que vai dizer se essa interpretação é falsa ou verdadeira. E isso ele vai exprimir através de um magistério infalível, ou seja, de uma coisa que não tem como errar. Deus já dá uma assistência, aquilo ali vai ser sempre certo. O que vai causar isso? Você vai ter unidade. Por quê? Porque quem crê nessa interpretação desse único magistério é católico. Quem não crê está fora da igreja. Então, unidade do catolicismo. Então, continua esse bispo dizendo que Bento XVI procurou sanar essa cisão, especialmente fomentando a liturgia tradicional. E diz, inclusive, que ele fez um pontificado de equilíbrio, buscando sanar essa ferida. Então, muitas vezes eu ouvi essa falácia, quando nós ainda pensávamos sobre todas essas coisas, e as pessoas me ensinavam assim: não, nós não podemos ser radicais, nós não podemos ser nem muito tradicionalistas, nem muito progressistas, nós temos que ter um equilíbrio.
Olha que bonito. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você tem que ser uma pessoa que faça assim uma coalizão, porque na verdade existem pontos diferentes, existem maneiras de enxergar que são diferentes e tal. Então você tem que estar ali, concordar com um lado, concordar com o outro e fazer esse equilíbrio. Isso é completamente falso. Isso é completamente falso. A verdade, ela determina as coisas de uma forma estrita. E isso não é radicalismo e isso também não é falta de equilíbrio. Mas isso é fidelidade àquilo que foi transmitido. Então nós não podemos dar margem ao erro e fazer equilíbrio com o erro. E é isso que as pessoas hoje em dia não conseguem entender. Em nome de uma certa unidade, porque as pessoas acham que a unidade da igreja depende de número, então eles começam a dizer, não, para ter mais gente é melhor a gente fazer um equilíbrio. Ou então é melhor a gente aceitar a ideia do outro. Mas se ele está errado, e se a igreja ensina de uma forma e a pessoa está ensinando de outra forma, não existe equilíbrio ali. Simplesmente existe uma ruptura daquele que declina da verdade e da fé. Então, o que Bento XVI fez, na verdade, foi simplesmente um ecumenismo entre os radicais progressistas, os tradicionalistas que queriam pertencer à estrutura e todos aqueles que estavam ali nesse meio mais conservador querendo um ponto de coalizão. Então, dentro dessa política e dentro dessa nova república democrática do Vaticano II, Bento XVI foi, sem dúvida, um presidente, ou seja, o organizador ali dessas coalizões todas que trabalhou para esse ecumenismo. E esse ecumenismo é sempre o interesse dessa nova igreja, porque, como nós costumamos dizer, ela tem por índole, por característica fundamental, o fato de ser uma igreja ecumênica. Igreja ecumênica significa isso. Uma igreja que vai, primeiro, reunir todas as pessoas que querem ser católicas. Depois ela vai querer reunir todos os protestantes com esses. E depois ela vai reunir também toda a humanidade. Porque o objetivo fundamental dessa estrutura atual é trabalhar para reunir toda a humanidade numa única religião. As únicas pessoas que estão fora dessa nova religião são os retrógrados, radicais e extremistas, como são chamados assim por Bergoglio. Então quer dizer que Francisco nos acusa de retrógrados porque nós somos apegados ao passado. Ele nos acusa de radicais porque nós mantemos uma verdade inflexível. Então, de fato, dentro desse contexto, dessa nova igreja ecumênica, os únicos que são excluídos são aqueles que querem ser verdadeiros católicos. Pois veja o que diz esse bispo. Com o moto próprio Summorum Pontificum, Bento XVI desejava desenvolver a liturgia tradicional na igreja. Ele também suspendeu a excomunhão de Monseigneur Lefebvre. E com isso ele queria corrigir as injustiças que foram feitas contra ele. Então, todo o processo de demolição da igreja foi realizado por pessoas que têm o interesse de dominar o mundo através de uma religião universal. E nós já explicamos muitas vezes isso a respeito do noacismo. Então esses líderes dessa elite judaica que comanda o mundo, foram eles que prepararam todas essas reformas. Então você pode estudar sobre isso, você pode ver, por exemplo, a ligação que tinha o cardeal Beia, ou também Bugnini, essas pessoas com alto escalão da maçonaria e das sinagogas. Por quê? Porque a alta maçonaria e as sinagogas mais importantes são eles que trabalharam para que a Igreja Católica se adaptasse e se tornasse uma religião noachida. E para se tornar uma religião noachida, era preciso que a Igreja deixasse os conteúdos fundamentais da fé e transferisse para as pessoas somente devoções. E entre os conteúdos fundamentais da fé,
havia o conteúdo do Antigo Testamento, que é extremamente importante, porque o Antigo Testamento nos fala de sacrifício. Desde Abel, desde Melquisedeque, desde Abraão, desde os tempos mais antigos, desde as instituições de Moisés no deserto. Todo o Antigo Testamento é um trabalho que Deus fez para levar as pessoas a compreender a importância do sacrifício. E esse sacrifício que era realizado figurativamente com animais foi prefigurado em todo o Antigo Testamento até a vinda de Cristo, que é o verdadeiro sacrifício, ou seja, a vítima perfeita que foi imolado no altar da cruz. Então, é essa imolação de Cristo no altar da cruz que a Igreja Católica realiza. E isso nós chamamos de missa, que a palavra missa também significa sacrifício. Então, todo o Antigo Testamento nos leva à teologia católica do sacrifício da missa realizado por Cristo. E somente o rito tradicional, verdadeiro, da missa antiga exprime de forma correta aquilo que acontece na missa, ou seja, esse sacrifício perfeito que Cristo atualiza como se ele estivesse morrendo na cruz. No rito da nova missa, isso não está presente. Então é por isso que isso não é válido, é por isso que essa nova missa não é um sacrifício, é por isso que essa nova missa agrada a teologia protestante, e é por isso que essa nova missa não é capaz de exprimir uma liturgia realmente católica. Se Bento XVI fosse um verdadeiro Papa, e se Bento XVI quisesse realmente promover a verdadeira liturgia católica, ele só tinha 3 coisas a fazer. 3 coisas. Primeiro, condenar o concílio que abriu margem para uma nova igreja, mesmo que esse concílio fosse um problema de interpretação. Ora, se há um problema de interpretação, a gente condena tudo. Por quê? Porque se eu tenho uma água que tem possibilidade de estar contaminada, eu não dou essa água para os meus filhos tomar. Agora eu jogo fora e busco outra água. A mesma coisa. Se o concílio é uma fonte contaminada e eu tenho perigo de interpretar aquilo de forma errada, eu jogo tudo fora. E depois eu faço outro que exprima de forma correta e indiscutível aquilo que a igreja está querendo ensinar. Pronto. Então a primeira atitude que Bento XVI deveria ter feito era condenar o concílio. Segunda atitude que ele deveria ter feito se ele fosse um verdadeiro Papa era proibir a celebração da missa de Paulo VI. Dizendo, olha, eu proíbo essa missa porque essa missa não exprime a teologia católica verdadeira. Então eu ordeno a todos os sacerdotes, como meus antecessores fizeram no passado, que celebrem somente o rito romano dessa maneira, como foi decretado pelo Papa São Pio V. Pronto. Isso seria a segunda atitude de um Papa verdadeiramente católico. E terceira atitude de um Papa verdadeiramente católico seria essa, de não condenar ou nem sequer absolver de uma excomunhão, que isso aí também é admitir que aquela excomunhão foi verdadeira. Então, eu nem excomungo e nem admito que foi verdadeira uma excomunhão para pessoas que querem manter o catolicismo. É evidente. Porque como que eu posso excomungar uma pessoa, como era o caso de Monsenhor Marcel Lefebvre, que estava ali tentando manter o catolicismo e tentando fazer alguma coisa para ajudar a igreja. Porque de fato nós sempre dizemos que Monsenhor Lefebvre teve um mérito, sem dúvida, de discernir claramente que o concílio estava em contradição com a doutrina católica. Então ele acusou o concílio, disse, ó, aqui há problema, aqui a coisa não está bem. Esse documento não deveria ser aprovado. Também, Monsenhor Lefebvre teve clareza de visão, de perceber que a missa nova não era católica, mas era um rito protestante. Portanto, ele não celebrou e trabalhou para que padres e muitas pessoas pudessem ter acesso a essa missa tradicional. No entanto, Monsenhor Lefebvre, Deus vai julgá-lo, mas ele teve
um erro fundamental. Porque não se baseou nos princípios. E não se baseando nos princípios, nós podemos ter a melhor das boas intenções. E nós podemos fazer muitas coisas boas que nós acabamos prejudicando a igreja. Então, por isso que eu digo que Monsenhor Lefebvre acabou prejudicando a igreja por causa de não estar baseado nos princípios. Na medida em que a conclusão principal que ele deveria ter tido era isso. Ó, o concílio é ruim? Por quê? Porque um falso papa o convocou. E a missa nova também não é uma missa católica? Por quê? Porque não foi um papa verdadeiro que estava ali fazendo essa missa e nos mandando celebrar essa missa. Porque na medida que nós estamos em oposição com o papa, nós não podemos jamais ajudar a igreja. Porque se nós temos um papa verdadeiro, esse papa verdadeiro será sempre a referência da verdadeira fé. E será a referência da verdadeira liturgia. Como que eu posso dizer que eu reconheço aquele indivíduo como papa, mas eu não celebro a missa que ele celebra? Eu me recuso a celebrar a missa que ele celebra porque não é uma missa boa. Isso é impossível. Isso aí não faz sentido no cristianismo. Veja o que diz o Concílio de Florença. O Romano Pontífice é o verdadeiro vigário de Cristo. Ele é o chefe de toda a igreja. Ele é o pai e o doutor de todos os cristãos. Então, quem é o pai e o doutor de todos os cristãos? É Monsenhor Lefebvre? É tal bispo? É tal padre? É tal pessoa? Não, é o Papa. Então quer dizer que se Francisco é um verdadeiro Papa, ele é o pai e o doutor de todos os cristãos. Ponto, acabou. Não tem crise da igreja. As pessoas não podem falar de crise na igreja com o verdadeiro Papa ali. Podemos falar de cismas, de heresias, de problemas. Agora aqui vem esse bispo, Onder, dizer que Bento XVI corrigiu as injustiças pelo fato de Monsenhor Lefebvre e os outros bispos da fraternidade terem sido excomungados. De forma alguma, ele não corrigiu nenhuma injustiça, não. Isso é perfeitamente justo. Por quê? Porque se eles reconheceram que João Paulo II era um verdadeiro Papa, eles tinham que obedecer. Então, João Paulo II agiu corretamente, dentro de uma lógica católica. Se ele é um verdadeiro Papa, ele tem que excomungar um bispo que começa a ordenar ou sagrar outros bispos sem o mandato pontifical. É uma desobediência, é uma coisa evidente. Percebe? Então, quer dizer, qual que é a lógica de nós resistirmos a um Papa? Isso não tem lógica nenhuma. Isso é simplesmente algo que agrada os inimigos, de ver que ao invés de nós promovermos o verdadeiro catolicismo e de criarmos uma verdadeira unidade entre os católicos, nós fazemos um ecumenismo. Enquanto isso, a Igreja Católica não tem esperança de renascer e os inimigos da Igreja estão reinando e o anticristo está preparando já o seu trono sobre o mundo. Então você percebe que toda essa confusão que eles fazem ali, ela tem um grande proveito para aqueles que querem destruir a fé católica. Por isso que nós não podemos falar de crise da igreja. Nós temos que falar de apostasia. Apostasia é outra coisa. Apostasia é você usar aquela estrutura ali para esvaziar aquela fé das pessoas. É isso que aconteceu. Com o verdadeiro Papa não existe apostasia. Com o verdadeiro Papa você pode perder pessoas, você pode ter cisma, você pode ter problema, mas apostasia jamais. Portanto, a Fraternidade São Pio X é cismática sim. Eles são cismáticos sim. E sendo que esse bispo Onder está dizendo que o Papa Francisco falou comigo e disse, eles não são cismáticos. Mas qual que é a coerência desse bispo? Pensa bem. Ele diz que o Papa Francisco, entre aspas, é uma ruptura com a tradição. Ele diz claramente, Papa Francisco é uma ruptura, o seu pontificado é uma ruptura com a tradição. E ao mesmo tempo ele diz, mas foi ele mesmo, o Papa Francisco, que me disse que eles não são cismáticos. Então quer dizer que às vezes ele escuta o que diz Francisco e às vezes ele não escuta porque ele está em ruptura. Qual a coerência?
Nada disso. Eles são cismáticos, sim. Tudo que Francisco diz é contra. E ele está em ruptura, com certeza, com a tradição, porque ele não é Papa. Porque um Papa não está nunca em ruptura com a tradição. E não existe pontificado que fique em ruptura com a tradição da Igreja. Jamais. Isso nunca acontece, não é possível de acontecer. O que existe simplesmente são pessoas que são aprovadas pelo mundo, são aprovadas pelos sistemas revolucionários e que se identificam como papas. Por quê? Porque essas pessoas dão poder para eles. Mas Cristo não deu poder para eles. E diante de Deus eles nunca foram e nunca serão vigários de Cristo. Então, o grande problema das pessoas, e aqui vem de novo o princípio. É isso que eu falo. Para aprender a pensar, procure entender os princípios. E o princípio fundamental católico que nos ensina que a Igreja Católica não se identifica com a estrutura, mas se identifica com a fé. Esse princípio é fundamental para nós entendermos o que está acontecendo hoje. Então, aquela estrutura que está em Roma, ótimo, ela já foi parte da Igreja Católica, já esteve a serviço da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não se identifica com essa estrutura. Já houve papas que reinaram, que foram papas válidos, verdadeiros, fora de Roma. E, entretanto, já houve na história antipapas que reinaram em Roma, dentro da mesma estrutura. Então, isso prova que a estrutura pode estar também a serviço de uma anti-igreja. Então, dentro desse princípio, nós podemos discernir que hoje a estrutura não está a serviço da verdadeira fé, logo, essa estrutura não pertence mais à Igreja Católica, e a Igreja Católica hoje está simplesmente presente nas pessoas que guardam a fé. Por isso que diz o Apocalipse que a mulher fugiu para o deserto, ou que diz também a mensagem de La Salete, que nós estamos em pleno eclipse. Porque a igreja não tem mais a sua luz, não tem mais o seu brilho, não tem mais aquela pessoa do Papa para dar a referência. Olha, o catolicismo está aqui, eu sou a referência da fé. Veja o que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Veja esse exemplo de Dom Pedro II. Dom Pedro II, que se dizia imperador do Brasil, já não era uma pessoa que trabalhava pela fé católica, não trabalhava pelos princípios do catolicismo, ao contrário, ele perseguia os bispos católicos verdadeiros, como foi o caso de Dom Vital, e ele dificultava a ação do magistério do Papa no Brasil. Mas ele era um imperador que ainda guardava algumas aparências de um império ou de um reino que antes fora católico, porque o reino de Portugal era um reino católico. Então ele usava de uma autoridade que veio de um reino católico, mas ele já não estava se identificando como um verdadeiro rei cristão. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma obediência ao verdadeiro Papa. Então, quando Dom Pedro II foi exilado, e que veio a República, então nós dissemos, foi um golpe. Dom Pedro II foi retirado. A partir de agora vem um outro modelo, vem uma outra estrutura ali. Certo? Mas essa outra estrutura que substituiu Dom Pedro II já estava muito bem enraizada. A única coisa é que as pessoas que estavam trabalhando para esse jogo de poder usaram da figura de Dom Pedro II para levar mais tempo aquele processo de revolução, até que eles tivessem condições de estabelecer uma república sem resistência das pessoas. A mesma coisa foi feito com Bento XVI. Então Bento XVI foi usado por essas pessoas que jogam na estrutura do poder, para que aquela aparência de catolicismo mantivesse um pouco mais de tempo, e se mantendo um pouco mais de tempo, houve mais aceitação das pessoas, como eles fizeram, até que eles calcularam que já era o tempo de dar mais um passo no processo revolucionário. Então, por isso que eles removeram Bento XVI, da mesma forma como removeram Dom Pedro II. Então, isso é perfeitamente possível, porque o processo revolucionário ele vai trabalhando em camadas. Ele não vai chegar da noite para o dia e fazer
uma ultra-revolução em cima de alguma coisa que está estabelecida, a não ser num caso extremo, como é o caso que aconteceu, por exemplo, na França com o regime do terror, ou como aconteceu na Rússia com a Revolução Bolchevique, porque nesses casos eles têm que implantar um terror durante algum tempo, mas aquilo não pode se estabelecer por muitos anos, porque eles sabem que aquilo não vai se sustentar. Então, depois que eles matam a grande parte das pessoas que poderiam fazer alguma oposição mais consistente, então eles implantam um regime mais tranquilo para conseguir levar adiante os princípios revolucionários sem fazer tanto terror e tanta oposição no meio das pessoas. Então tudo isso faz parte de um jogo. É por isso que nós devemos entender todo esse contexto dentro dessa lógica. Porque se nós não entendemos a história, os princípios e aquilo que está na base de todo esse pensamento, nós vamos nos deixar enganar por esse falso Papa Bento XVI, ou por esse Bispo Onder, ou pelos argumentos falaciosos da Fraternidade de São Pio X e de todas essas pessoas galicanas que reconhecem um papado que é falso e, com isso, bloqueiam a ação da Igreja Católica. E isso acontece mesmo entre sede-vacantistas também, como, por exemplo, esses que defendem a tese, porque ao defender uma tese de que Francisco ainda tem um papado material, eles estão privilegiando a estrutura mais do que a fé. E com isso eles estão bloqueando a possibilidade da Igreja Católica sair um dia dessa situação de calamidade. Então o que a gente resume dizendo é o seguinte: não é possível que a Igreja saia dessa situação, que não é simplesmente uma crise, como nós dissemos, mas é uma grande apostasia. E essa grande apostasia não pode ser resolvida a não ser com a restauração da Igreja Católica total, em todos os seus princípios, em todas as suas bases, na sua verdadeira doutrina e na sua verdadeira liturgia. E isso só pode acontecer quando nós tivermos um Papa verdadeiro, que for eleito pelos bispos católicos e que promulgar de uma forma bem inequívoca o que é o catolicismo e o que é o cisma e a apostasia que está fora da Igreja a partir do Vaticano II. Depois que isso ocorrer, então nós vamos ter uma autoridade infalível, assistida por Deus, que vai nos dar a referência da fé, e só assim a verdadeira Igreja Católica pode sair desse eclipse, dessa situação de grave penúria, para novamente se manifestar como a verdadeira e única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja essa citação de Monsenhor de Segur. Ele diz: Jesus Cristo e a Igreja formam um só corpo. A sorte de um é a sorte de outro, de forma que ali onde está a cabeça, lá igualmente deve se encontrar o corpo. Da mesma sorte que os mistérios que se cumprem em Jesus Cristo durante a sua vida terrestre e mortal devem também se cumprir na sua Igreja durante a sua vida militante aqui embaixo. Jesus Cristo sofreu sua paixão e crucifixão. A Igreja deve, ela também, passar pela sua paixão e crucifixão final. Então nós temos também uma outra citação do Padre Pio, que dizia: Satanás, em breve, virá governar uma falsa igreja. E uma outra citação de São João Bosco, que dizia: haverá um concílio ecumênico no próximo século, após o qual haverá o caos na igreja. E ainda uma outra citação impressionante do venerável bispo Fulton Sheen, que dizia: o falso profeta terá uma religião sem cruz, haverá uma igreja falsificada, a falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Será uma federação dispersa de igrejas e religiões, formando algum tipo de associação global. O Parlamento Mundial de Igrejas será esvaziada de todo o seu conteúdo divino e será o corpo místico do Anticristo. Portanto, com estas citações aqui importantes, meus queridos irmãos, tenhamos consciência de onde nós estamos e saibamos ser fiéis até o fim para cuidarmos da nossa salvação e ajudarmos a Igreja a se levantar.
não sejamos ingênuos, como está sendo o caso desse bispo aqui, e de outras pessoas que se dizem conservadores ou tradicionalistas, que acreditam em soluções paliativas. E lembremos bem uma coisa, não somos nós que salvamos a igreja, é a igreja que nos salva. O que nós precisamos é somente saber onde está a igreja, onde está a verdadeira fé, e seguirmos, obedecermos, fazemos o que a igreja nos manda, que assim nós nos salvamos, nós também fazemos parte dela, para com ela vencermos e darmos glória a Deus. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.